Memória Petrobras, depoimentos de Rosimeire da Costa Braga, entrevistada por Inês Gouveia, em São Sebastião, 26 de junho de 2009, realização Museu da Pessoa, entrevista número MPET TBAR TM 013. Bom, para começar, vou pedir que você nos diga seu nome completo, seu local de nascimento e sua data de nascimento. Okay. Meu nome é Rosimeire da Costa Braga, nasci em São Paulo, em 13 de junho de 68. E você mora aqui em São Sebastião, Rosimeire? Isso, agora eu moro. Eu vim para cá, morando em Caraguá, e passei depois de um tempo a morar em São Sebastião. Depois de 5 anos, passei a morar em São Sebastião. E quando você entrou na Petrobras? Eu entrei em setembro de 2001. Conta um pouco pra gente a circunstância da sua entrada. Por que você decidiu? Como que foi? Na época, eu havia me casado com uma pessoa que trabalha na área também, na Petrobras. E como a cidade é pequena e o meu currículo era assim bom para o lugar, então a melhor opção de trabalho com certeza era o terminal, né, Petrobras. E eu entrei, passei a trabalhar com a equipe de limpeza, né, eu supervisionava a equipe de limpeza, fazia a parte administrativa. E com 3 meses de terminal, eu fui convidada a trabalhar na área de RH, no treinamento, e estou lá até hoje. Muito feliz, diga-se de passagem. Você já conhecia o terminal, o funcionamento do terminal antes de entrar? Um pouco, por questão de ser casada com um petroleiro, né? Eu já conhecia como funcionava, mas a gente só tem noção mesmo da dimensão quando a gente trabalha aqui dentro, com certeza. Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembro, assim, vagamente. Tipo, todo primeiro dia é desconcertante, né? Você fica meio perdido, mas é sempre uma experiência muito gostosa, né? Tudo que você faz, assim, que você imagina de uma forma e encara, descobre que é bem diferente, é sempre muito bom. Pelo menos eu gosto de desafio, eu gosto de estar sempre vivendo essa expectativa. Como é que foi quando você chegou para conhecer, enfim, estrutura? Isso aqui é muito grande, né? Foi muito interessante porque eu trabalhava no terminal todo, então assim, eu rodei a área toda e isso muda muito. Hoje eu vi há pouco tempo, eu fui dar uma volta na área, porque o meu trabalho ele acaba sendo um pouco interno, eu fico muito presa ao meu setor em função de atender o público que eu tenho. E quando eu me surpreendi quando eu fui dar uma volta na área, porque está completamente diferente do tempo que eu entrei, porque eu rodava tudo isso mesmo, ia até o pier, né? A gente tinha esse compromisso de estar fiscalizando o trabalho do pessoal. E interessante ver que como muda, com o tempo muda bastante. E foi muito bacana, gratificante, aprendi muita coisa aqui, desde o início até hoje. Venho aprendendo muito do terminal. Me conta, depois dos 3 meses que você passou para a área de RH, para qual função? Qual função que você passou? Coordenar treinamento. Eu sou assistente administrativo, mas eu faço a coordenação de treinamento terminal. Trabalho com a área de desenvolvimento dos empregados. Ou seja, nós acompanhamos e executamos o plano de desenvolvimento de cada empregado próprio e cedido da empresa. Então você tem um contato direto com as empresas que prestam serviço aqui no terminal? Só de treinamento, só na área de treinamento. Explica um pouco pra gente do que se trata, assim, esses treinamentos, assim, o que é? São treinamentos de capacitação do empregado, não só de capacitação, mas também de conscientização, ou seja, de como funciona. Você prepara o empregado para a função que ele vai exercer, né? Então, ele está sempre se reciclando. Existe uma preocupação, a companhia, nesse sentido, ela é muito rica, né? Ela oferece para o empregado a oportunidade de trabalhar com competência na área dele, porque ela investe nos treinamentos, ela investe no futuro do empregado. Isso é muito bacana de ver e você vê os resultados, é muito interessante. Quais são os treinamentos periódicos, assim, que os empregados precisam passar? Depende de cada função, né? Por exemplo, o pessoal da elétrica tem sempre, de acordo com as normas, ele tem determinados treinamentos que ele é obrigado a fazer periodicamente, né? E isso também, de acordo com a norma, isso vai alterando, não? E existe um trabalho muito forte de conscientização
na área do meio ambiente, na área de segurança, na área de saúde. Você vê que isso tem sido explorado a cada ano que passa. Você tem uma surpresa diferente, um trabalho diferente. Você sente a preocupação dos profissionais da área em cuidar dos seus próprios empregados, do setor, ou seja, né, cada coordenador ele tem uma necessidade e ele busca atender cada uma delas. É muito bacana. E você, desde a sua entrada até aqui, você está falando enfim, da evolução dos funcionários à medida que eles vão fazendo cursos, né? E a Mel, qual foi a evolução dela desde a entrada? Assim, é fantástico, porque eu fui secretária da CIPA, eu acompanhei durante 2 anos bem perto, né? Um ano eu fui secretária efetiva, no outro ano eu fui suplente, e me enriqueceu muito, porque eu pude acompanhar também cada problema, porque a CIPA, ela também se preocupa muito com isso. Então, você vai conhecendo as preocupações de cada área, sabendo todas as necessidades, pelo menos em termos de segurança, de saúde. Então, enriqueceu muito o meu currículo, me enriqueceu como pessoa, e eu agradeço muito, né, esse crescimento, não só pessoal, como profissional. Como secretária da CIPA, eu imagino que você tenha conhecido parte grande dos funcionários que trabalham aqui. Também, não, só o treinamento, ele já te abre muitas portas. Eu sou assim, além de conhecer muitas pessoas, você acaba se tornando uma pessoa muito conhecida também, né? E assim, é muito bom, gostei mesmo. Tem alguma situação que tenha te marcado dessa sua trajetória, Mel? Olha, nossa, são tantas coisas para eu te falar assim de imediato. Não, mas você vê o retorno das pessoas, até saber que as pessoas te conhecem pelo nome, isso é fantástico, isso é muito bom. É um reconhecimento do trabalho. Você não é só mais um, né? Mas você é alguém no meio de tanta gente, isso é muito bom. Você falou, né, da questão da CIPA e falou que passa a conhecer as preocupações dos funcionários e tal. Quais são as principais preocupações dos funcionários de um modo geral, assim, que todas as áreas meio que manifestam? Segurança. A empresa, ela trabalha assim, no todo com segurança, e você percebe que o pessoal é muito comprometido nessa área. Eles vão realmente buscar mostrar para cada empregado o quanto que é importante você trabalhar, né, com precaução, você cuidar do espaço que você tem. Todas essas pequenas coisas que às vezes a gente deixa passar e que até em casa você acaba adotando, né? Essa conscientização, você vê a coisa do lixo, a preocupação de separar o lixo, a preocupação de se alimentar bem, né? Até você vê, a gente no treinamento mudou alguns hábitos em questão até de café, né? A forma como servir o café, adicionar fruta ou tirar certas coisas. E as pessoas foram respondendo a isso, e bem bacana. E você vê que são coisinhas simples, mas que fazem muita diferença na vida da pessoa, não só profissional, como pessoal. Em relação a São Sebastião, quais são os benefícios que o terminal ele traz para a cidade? Bom, além de aumentar o trabalho, né, não só as vagas, porque você vê, queira ou não, você está abrindo suas portas para o trabalho. Você vê tanta gente desempregada e tal. E existe uma parceria. Eu não conheço todo o trabalho, né? Porque é muita coisa, mas você percebe que o estar aqui, o terminal estando aqui, ele valoriza muito a cidade. Valoriza e muito, porque existem parcerias das quais às vezes a gente nem sabe. Ele está sempre ligado à comunidade de alguma forma. As pessoas, por exemplo, não sei, os amigos que você tem fora do terminal, sabendo que você trabalha aqui, eles te perguntam sobre o seu trabalho? Perguntam bastante. Inclusive, eu fiz vários cursos, né? Me formei em pedagogia, hoje faço jornalismo. E quando eu fiz um curso técnico em logística, o terminal abriu as portas para que as turmas de logísticas conhecessem o trabalho. Inclusive, eles têm trabalhos com as escolas, e isso proporciona
uma proximidade muito grande, né? E você vê o trabalho, vê como funciona, e é muito gostoso você poder falar que você trabalha numa empresa que tem todo esse cuidado, é sensacional. A equipe que trabalha no RH hoje, de um modo geral, como que ela é? Qual é o perfil da equipe? Amiga, companheira e assim, muito... Como que eu posso te falar? Ela é coesa, a gente fala a mesma língua. E isso, para trabalhar, é muito importante. A gente tem um ambiente muito saudável. Eu, não, assim, eu sou muito privilegiada nesse sentido. Tenho uma equipe maravilhosa. Gosto muito. Você sabe quantas pessoas compõem a equipe? Contando, agora somando assim, vai falar de rápido. Hoje aqui em São Sebastião nós somos em 3, eu, Florisvaldo e a Lúcia. A Lúcia trabalha com a parte de pessoal, o Florisvaldo ele divide comigo as tarefas de treinamento. Em São Caetano nós temos a Helena, o Sérgio, a Adriana, o Juliano, tem também a Andréia. E em São Paulo nós temos 2 pessoas também, a Lidiane, agora para lembrar todo mundo, é complicado. Tem o pessoal do Senador Canedo, que é a Aristélia, a Ana Paula. Em Santos tem a Cláudia e a Érica. Então são bastante pessoas, me perdoa se eu esqueci alguém. Tem muita gente para pensar assim de imediato. Bom, Mel, qual é o sentimento que você tem? Você já até falou um pouco, mas de trabalhar na Petrobras, trabalhar aqui no terminal. Adoro, gosto muito, porque eu, além de gostar do que eu faço, né, isso que é muito gratificante, eu tenho um ambiente de trabalho muito bom e as pessoas com as quais eu me relaciono, elas têm um retorno assim muito incrível. Então eu me sinto muito privilegiada. De que modo as atividades do RH, especificamente a sua atividade, né, na área de treinamentos, podem contribuir para o crescimento cada vez Bom, maior se do você terminal? tem um profissional bem preparado, né, se você investe no conhecimento dele, a possibilidade dele ser um profissional competente é muito grande. Então eu digo que assim, educação é tudo, né? Ela é o berço de todas as coisas. Então a partir do momento em que você permite ao empregado ter a condição de se aprimorar naquilo que faz, você está construindo o perfil de um empregado competente, né? Você está abrindo portas para que ele seja competente, né? Só vai depender dele fazer uso disso. Você lembra de algum desafio desse tempo de Petrobras pelo qual você tenha passado? Olha, todas as mudanças, elas vêm carregadas de desafios. Houve uma época em que, assim, por uma necessidade do setor, você acaba assumindo algumas responsabilidades, né? Às vezes é um colega que precisa se afastar e você ter que assumir isso. E a confiança que as pessoas colocam em você, depositam em você, já não deixa, já é um desafio muito grande. Então, cada dia que passa, a gente vai sentindo o peso da responsabilidade, né? E o respeito que as pessoas têm. Então, esse foi um dos meus maiores desafios, assumir algumas coisas que eu achava que não estava preparada e com o tempo fui aprendendo e assumindo. Bom, tem algo que eu não tenha te perguntado que você gostaria de deixar registrado? Assim, de imediato. Não, a única coisa que eu gostaria de dizer é que é um grande prazer estar aqui e me sentir privilegiada em poder falar para todo mundo o quanto é especial trabalhar na Petrobras, na Transpetro. Agradeço por você ter participado do programa Memória Petrobras. Obrigada a vocês.